Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre 10 etapas de como fazer uma obra. Me acompanhe. A etapa número 1 é um projeto. Contrate um arquiteto ou um designer de interiores. O arquiteto, caso haja obra civil, demolições, mexer com laje, com paredes, escadas. E o design de interiores, caso a sua obra seja um pouco mais simples, somente revestimentos e decoração. Então isso já define mais ou menos qual é o tipo de profissional que você pode contratar. Na etapa do projeto, o profissional vai fazer a medição detalhada do ambiente. Vai fazer levantamento das medidas, do pé direito, dos pontos de elétrica, de hidráulica. Também fazer a conferência da planta original do imóvel, principalmente se for apartamento novo entregue pela construtora. E depois nós temos o briefing. O briefing vai ser aquele momento em que o cliente vai passar para o profissional todas as suas necessidades, todos os seus desejos, os seus gostos, tá? Um bom programa de briefing ou programa de necessidades normalmente é estabelecido pelo profissional, pelo arquiteto ou pelo designer. Então, para o profissional saber o seu gosto, o que você quer, você precisa fazer um bom briefing. É importante lembrar que o bom profissional é aquele que respeita o seu gosto, que respeita aquilo que você deseja e não que impõe a você o gosto dele, tá? Então fique sempre atento a isso na hora de escolher um profissional. Passo a passo de como vai ser feito o projeto e a obra é nesse momento que vai ser definido do projeto. Então fica a dica, obra sem projeto costuma dar problemas. A segunda etapa é a demolição. Demolição de paredes, retirada de paredes de drywall, de bancadas, de louças, metais, esquadrias, enfim, toda a parte de remoção das coisas que não vão fazer parte da obra, que não vão fazer parte do projeto. E você não pode tomar decisões de derrubar paredes ou perfurar lajes sem que o seu projeto tenha previsto isso e sem que seu arquiteto tenha aprovado isso, tá? É nesse momento que você tem que respeitar certinho aquilo que foi definido para não dar problema. Esse momento é o momento mais crucial da obra, tá? Parece o mais bagunçado, vai levantar muita poeira, e se você estiver morando junto, caso você esteja fazendo, por exemplo, uma reforma de um banheiro só, tem que fazer a proteção de todo o restante do apartamento ou da casa, proteger os móveis, proteger as esquadrias, as portas, tapar todas as frestas. Então é um momento extremamente sério, delicado e que aborrece bastante as pessoas. Então exige muita paciência. A demolição é um momento rápido, porém tem que ser muito bem planejado. E antes que você comece a obra, é preciso que o seu arquiteto emita um documento chamado RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. É ainda nessa fase em que nós prevemos todos os rasgos das paredes, onde vão passar os dutos de elétrica, de água, de esgoto, gás, onde vai passar a tubulação do ar-condicionado. E nesse momento nós temos que pensar muito bem, porque não pode furar vigas, então muitas vezes temos que buscar um caminho alternativo para a passagem dos dutos do ar-condicionado. Enfim, todos eles são feitos nessa etapa da demolição. Demoliu e já começa a prever esses rasgos. E também, se você quiser fazer rasgo para colocar nicho no banheiro, por exemplo, é aí que a gente faz esse trabalho também. Como eu falei anteriormente, a gente analisa a planta original do apartamento ou da casa, ou faz uma investigação in loco, porque nós temos que saber exatamente onde estão os pilares. E onde houver pilar não se pode fazer um buraco para um nicho, tá? Agora é muito interessante lembrar que tem gente que não tem essa ideia, né? Onde que eu posso fazer o rasgo para colocar o nicho no box do meu banheiro? Uma dica interessante é logo abaixo da janela, porque ali com certeza não está passando pilar. Então é nesse momento que a gente faz todas essas previsões. Demoliu tudo, ensacou tudo, guarda espalhado pelo apartamento. Quando é apartamento, a gente não pode ensacar e colocar tudo num canto só, para não fazer sobrecarga na laje. Então a gente espalha em alguns pontos das lajes do apartamento. Digo das lajes porque cada cômodo é uma laje independente. Então a gente faz esse espalhamento e depois leva-se tudo de uma vez só para as caçambas. Levou todo o lixo para a caçamba, já começa a quê? A prever as infraestruturas de elétrica, hidráulica e do ar-condicionado. Então já começa a fazer o preparo dessa infraestrutura. E é bom lembrar que quando nós trabalhamos com água e gás,
Antes de fechar a parede, precisa fazer o teste de estanqueidade. Com certeza o seu arquiteto vai saber te orientar com relação a isso. E o do gás vai ter que ter um acompanhamento com um manômetro, que é um medidor de pressão, tá? Então, sempre é muito importante fazer esse teste de estanqueidade antes de fechar a parede, porque se der vazamento, isso vai complicar mais tarde. Então, a gente fecha tudo só quando tivermos a certeza absoluta que está tudo bem. A etapa número 4 é o momento das construções, ou seja, quando vamos construir algumas paredes, levantar paredes de drywall, quando vamos começar a revestir alguns ambientes, tá? Então, a quarta etapa é o momento da obra propriamente dita. A gente tem aí uma variação de quando devemos colocar os revestimentos, dependendo do tipo de revestimento. Se for revestimento cerâmico eu posso dizer o porcelanato, o frio, né? Se for um revestimento frio, a gente começa a colocar agora. Se for um revestimento de madeira, ele vai ficar para depois. Se for um revestimento do tipo vinílico, agora a gente tem que fazer um nivelamento do contrapiso. Então, existem umas variações em função do tipo de revestimento que a gente vai trabalhar. Mas nesse momento a gente vai focar nos trabalhos de alvenaria, para ficar mais fácil de entender. E tem também a medição de marmoraria e a medição de marcenaria. Isso é muito importante, fazermos essas medições após a aplicação e a secagem dos revestimentos. E aí vamos para a próxima etapa. A quinta etapa é o momento de fazer o quê? Requadrar paredes. O que é requadrar? Você tirou aquela esquadria para integrar varanda e sala. Tinha uma bela uma esquadria, mandou tirar. Aí ficaram aquelas marcas na parede. Você vai requadrar a parede. Você mandou tirar uma divisória de drywall, um terceiro quarto reversível. Também ficaram as marcas na parede, no piso. A gente vai agora tratar dessas marcas na parede. A gente vai maciar tudo, passar massa. Agora a gente também vai começar a aplicar os revestimentos frios e proteger onde já foi aplicado. É importante saber que existe um tempo de cura da argamassa e do rejunte. Então respeite esse tempo para que a obra não dê problema. Não vai atrasar a obra, isso é previsto no tempo da obra. O que complica é se a gente não respeita os tempos de cura, ou seja, de secagem das argamassas. A etapa 6 é a etapa de rebaixo dos forros. Se você for rebaixar em tudo, ótimo, mas pode ser um rebaixo só parcial, enfim, tudo vai depender do projeto, tá? É o momento que se colocam as tabicas e que se fazem a colocação também dos montantes, desses forros para segurar as chapas de drywall. Hoje em dia a gente não usa mais aquele forro de gesso tradicional, a gente usa mais drywall, que é mais leve. A contrapartida é que quando a gente vai fazer a furação com a serra-copo para colocar as luminárias em outras etapas lá para frente, muitas vezes dá bem em cima de um montante e aí atrapalha todo o projeto de iluminação. Então é bom lembrarmos na hora de fazer o projeto que o montante geralmente está a 60 centímetros de distância um do outro. E aí a nossa colocação dos pontos de iluminação tem que considerar onde vai ser colocado esses montantes. Então eu vou dar uma dica interessante. Vai lá na obra, tá tudo fechadinho, né? Os pontos de espera da elétrica já estão lá. Mas a gente vai escolher um ponto a 60 centímetros de uma das paredes e fazer um teste. Encontrou um montante? Então, a partir dali, a cada 60 centímetros, a gente vai ter outro montante passando em paralelo. Só para a gente poder se programar na hora de fazer os rasgos, ou melhor, os furos, para a colocação da iluminação embutida. Mediante isso, a gente altera o projeto ou pensa o projeto já considerando onde vão esses montantes. Já faz o planejamento do direcionamento e da colocação dos montantes para o forro já no projeto. Determina isso como se fosse uma paginação. Aí a chance de dar algum problema é mínima. A etapa 7 é a etapa da pintura e dos rejuntamentos. Eu já fiz um vídeo sobre rejuntamento acrílico, vale a pena assistir para ver se não dá nenhum problema, para prevenir que haja problemas, tá? E tem umas curiosidades bem interessantes nesse vídeo, que fica aqui a dica. E quanto à pintura, não é a definitiva, são as primeiras demãos apenas, tá bom? Então lá pra frente, quase no final da obra, que a gente vai fazer a pintura de retoque, que seria a última demão. Não é retoque pedacinho não,
É a pintura por inteiro, mas seria a última demão para poder finalizar tudo. Só que neste momento a gente já faz uma definição da pintura. Uma dica econômica é a seguinte: você acabou de receber o apartamento, ele já está pintado, ele é novo, acabou de receber, tá novinho, já tem tinta lá. Então, onde vão os armários, onde vão ser colocados papéis de parede, não precisa repintar, tá? Já deixa o que já existe lá, que é a pintura original. Agora, caso seja uma obra nova, tem sim que passar um primer, que é uma substância que se passa antes da tinta para evitar aquela absorção excessiva da parede, tá? Então a gente passa um primer para depois passar as demãos. E aí sim é obrigatório passar mesmo para proteger as paredes. Então tudo vai depender de como você está recebendo esse imóvel. Imóvel novo, recém-pintado, não precisa, certos locais. Ou quando é um imóvel novo, recém-construído, sim, precisa de pintura em todas as paredes para proteção. Essa é a 8ª etapa. Nessa etapa nós temos o seguinte: nós vamos chamar os funcionários para instalar as louças e os metais. Então nós já temos o forro, já temos os revestimentos, estão faltando as louças e os metais. Na instalação de bacia é importantíssimo o anel de vedação, tá? Esse anel vai entre a bacia e o tubo de esgoto de recebimento dos dejetos. Ele vai fazer uma vedação para não voltar o cheiro. Então quando você fizer a compra da bacia, já compra o anel junto, esse anel de vedação, então fica tudo resolvido. Na 9ª etapa, a gente vai instalar os rodapés. Eu já fiz um vídeo sobre rodapé de poliestireno, deixo a dica aqui no card, assistam que vale muito a pena. E a pintura final, que são os retoques, tá bom? Lembrem-se que instalação de cubas, bancada de pia, dos dispenser, tudo isso é feito lá na marmoraria mesmo, especialmente as cubas. O dispenser pode ser colocado na obra, não tem problema. O importante é vir o furo, a previsão. Tá? Então aí sim é que a gente vai poder se organizar para dar os retoques finais e vir a última etapa, que é a iluminação. E por fim vem a iluminação. Tem 2 ordens. Primeiro, a iluminação técnica. Não precisa ser a última a ser colocada, você pode colocar numa etapa anterior, tá? O importante mesmo é manter o piso todo protegido enquanto tudo está acontecendo, porque na hora de fazer a instalação das luminárias técnicas, que são embutidas, vai cair pó, vai cair os pedacinhos do forro, então, pedacinho que é o redondinho, né, que é cortado pela serra-copa, não é pedaço, tá? Por último, vem a instalação das luminárias decorativas. E aí uma dica super importante: as decorativas, elas têm cristal, elas têm vidro, elas têm metal dourado, enfim, elas são mais delicadas. Tem as lâmpadas, então é importante fazer esse trabalho por último, de instalação dos globos, dos pingentes, de tudo que for acessórios dos lustres decorativos, usando uma luva de tecido própria para isso, tá? É justamente para não danificar essas peças e para não deixar a gordura das mãos nas lâmpadas. E por fim, vem a limpeza pós-obra. Se fizer a sua obra com uma boa equipe de profissionais, dificilmente você vai precisar de uma equipe de limpeza pós-obra. Às vezes uma equipe de limpeza simples já dá conta. E se você gostou destas dicas, curta o vídeo, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigada, grande beijo.